Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Eu estou chegando, Del Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste domingo, dia 11 de agosto, é do Evangelho de São João, no capítulo 6, versos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Na palavra de hoje, ouvimos o Senhor pronunciar palavras de grande profundidade e beleza. São João apresenta o discurso do pão da vida. Depois de 2 milagres, onde vemos o domínio de Jesus sobre a natureza. O primeiro deles é a multiplicação dos pães para toda aquela multidão. O segundo milagre é caminhar sobre as águas, presenciado apenas pelos apóstolos. E nesse contexto, alguns judeus começam um diálogo com o Senhor para comentar os acontecimentos dos pães. E Jesus aproveita a oportunidade para explicar que o importante não é o alimento que fortalece o corpo, a vida terrena, mas o pão que desce do céu e serve para a vida eterna. Além disso, Jesus identifica-se misteriosamente com esse pão da vida, uma afirmação que não deixou indiferentes os que o ouviam. Muitos talvez tivessem pensado que era uma afirmação absurda. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque ele tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." A murmuração do povo, aliás, a nossa murmuração perante a lógica e a providência de Deus, não são algo novo. Os israelitas no deserto tinham cedido a esta tentação também de murmurar séculos antes. E nessa ocasião também se encontravam diante de um profeta, Moisés, que lhes prometia um pão descido do céu, o maná, para alimentar durante a viagem até a terra prometida. Mas o povo escolhido não viu com os olhos de Deus. Faltou-lhes mais a fé. Depois de consumir o maná, durante alguns dias, começaram a queixar-se, desejando a comida que eles tinham, aparentemente mais atraente,
quando eram escravos lá no Egito, e disseram: os filhos de Israel começaram dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa senão o maná. Na verdade, os israelitas não queriam entrar nos caminhos divinos da fé. Queriam sinais visíveis. Mas tudo o que tinham diante de si era Jesus, cujo pai era José. No entanto, esse homem da Galileia repetia constantemente que o seu pai era o próprio Deus. E por isso mesmo podia afirmar que ele era o pão descido do céu. Como é bonito observar como Jesus é cada vez mais explícito ao identificar a sua própria vida com o pão, que por isso é o pão da vida eterna. E ele afirma isso: este é o pão, eu sou o pão é a minha carne. Então, hoje é uma boa ocasião para pedir uma grande fé no sacramento da Eucaristia. Nós não queremos murmurar contra a lógica de Deus, mas precisamos nos curvar devotamente perante esse mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. Neste profundo e belo discurso, Jesus convida-nos a não murmurar perante as coisas que não compreendemos, mas sim a deixarmos-nos conquistar pela lógica divina da fé, que nos convida a maravilharmos perante o grande sacramento da Eucaristia. Temos um Pai maravilhoso que nos alimenta com o pão do céu. Ele nos ama e nos alimenta. No tempo de Moisés, Deus alimentou os seus filhos com o maná, que o povo chamou de pão do céu. No tempo de Messias, Deus nos alimenta com o seu próprio Filho, com a sua presença, com as suas palavras, com as suas ações libertadoras. De verdade, Jesus é o pão descido do céu. O maná foi um sinal, uma preparação. Jesus é o pão que dá a vida e ele comunica a vida de Deus. E como nós, pelo pecado, nos fechamos e rejeitamos esse amor tão grande, ele, em sua morte de cruz, deu-se a si mesmo em nosso favor. E por sua entrega, nos comunicou o perdão de Deus, a sua graça e a vida divina. Jesus é o pão da vida. Esse mistério da sua entrega, ele o celebrou na última ceia, com a pequena comunidade que caminhava consigo. E ele continua nos alimentando com esse mistério da cruz e da ressurreição. É o sacramento da Eucaristia. Jesus é o pão com que o nosso Deus Pai nos alimenta, nos sustenta no caminho da plenitude e da salvação.